Quando eu trabalhava na delegacia, o pessoal foi lá fazer uma queixa de que estava voando pedras do cemitério para a casa das pessoas. Olha. E aí, eu fui lá pesquisar e tudo mais, fenômenos poltergeistes. Olha. É muito interessante, eu cheguei a essa conclusão. Tem também uma... Já que a gente Mas o que seria, vamos supor, para o pessoal compreender o que se passava ali? Efeitos físicos. Sim, Efeitos físicos. Na realidade, alguém tinha mediunidade de efeitos físicos. Então, a pessoa médium de efeitos físicos, ela produz determinados efeitos. Tinha um outro rapaz também na casa que eu frequento, ele não está mais lá. E começou a aparecer, a ligar o fogão, ligar sozinho, começou a voar prato e tudo mais, e ele ficou apavorado e tal. Aí a gente, vendo o caso e tudo mais, era médium de efeitos físicos. Muitas vezes aquilo é um chamado. Eu estou simplificando, tá bom? Sim. Aquilo muitas vezes é um chamado para ele perceber dos fenômenos, para ele perceber do potencial mediúnico que ele tem, para que depois aquilo se instaure uma harmonia, para que ele possa, de certa forma, ter outros despertares. Algumas mediunidades elas podem se estagnar, outras surgirem, né? Mais ou menos assim, tá bom? Nessa questão do efeito físico e da casa assombrada, Allan Kardec chega a um relato de uma casa assombrada, né? Aí ele pergunta pros mentores, você acha que a gente pode evocar o espírito que se encontra na casa tal, endereço tal? Aí os mentores, sim. Aí daqui a pouco o espírito se manifesta e fala, é você que tem feito aquela bagunça lá na casa tal? Ele, sim. Mas por quê? Ele, para me divertir. Aí ele, porque... Levianos, porque que eu falei. um taco de dentro de casa aparece no jardim, algo que quebra, algo que vem pra cá, vem pra lá. Aí ele, sim, sou eu que faço só pra divertimento. Aí ele fala assim, mas como que você faz? Você pega com a sua mão? Aí ele, é difícil de escrever, mas eu envolvo numa energia. Aí ele, qual energia? Aí ele falou, é uma moça que trabalha nessa casa, ela me doa uma energia, assim. mas ela não sabe. É bem assim. Ela me doa essa energia para que eu faça isso, mas ela não sabe. Médio de efeitos físicos. Isso. Então ele se vale da energia de alguém, tem que ter esse médio, para que ele consiga manipular e fazer talvez só para divertimento, né? Assim quando a gente às vezes gosta de assustar alguém em casa e se diverte, exatamente. né? Por isso que o medo, quando a gente tem medo, a gente faz essas conexões. Sim. Né? Se a alguém gente fica fragilizado. Se um espírito vem e faz alguma graça, a gente não dá tá conta, nem aí, não dá bola, ele sai fora. Ele não consegue penetrar, entendeu? Mas se a gente fica, aí ele fica nós ficamos sob o domínio dele, entendeu? Aí o pessoal fala que apelido só pega quando a gente dá bola, né? Sim, exatamente. É bem por aí. Na nossa época não tinha bullying, né? Quantas vezes? Eu não vou dizer aqui os apelidos que me falam. Eu uso a frase do André Luiz, o mal não deve se comentar nunca. Então não vamos merece falar. Comentário em lugar nenhum. Então exatamente. não vamos contar nossos... Não. Morreu ali, morreu Neves. Exatamente. Eu não vou ser o propagador, eu não vou assinar embaixo, não vou perdurar esse mal, né? O mal termina em mim. Perfeito. Exatamente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.